Talvez você tenha encontrado esse vídeo aqui porque você descobriu que você tem um abaulamento na sua coluna, seja na cervical, seja na torácica, seja na sua lombar. E isso está te trazendo algumas preocupações. E eu estou gravando esse vídeo aqui justamente para te informar sobre abaulamento, que você não deveria se preocupar tanto com ele, e também para te ensinar como resolver esse problema. Já quero te lembrar, antes de assistir esse vídeo, já se inscreva no canal aí, se você não é um inscrito ainda, deixa um curtir no vídeo e depois de assistir, deixa abaixo um comentário também. Bom, abaulamento na coluna, né? O que é isso, né? Que muita gente tem e fica preocupada, fica buscando formas de resolver porque está sentindo dor, está tendo incapacidade, algumas dificuldades no dia a dia devido ao abaulamento. Primeiro a gente tem que entender o que é o abaulamento, né? A nossa coluna é uma estrutura que entre as partes ósseas, né, as vértebras, que são as partes ósseas, existe uma coisinha chamada disco intervertebral. É um disquinho que tem ali entre uma vértebra e outra, que serve para algumas coisas como, por exemplo, amortecer o impacto. O disco intervertebral, ele tem uma parte chamada ânulo fibroso e uma outra chamada núcleo pulposo. E quando essa parte interna dele, que é o núcleo, começa a mudar a sua forma e a sua função, ela começa a modificar um pouco, pode surgir uma coisa chamada abaulamento. Tudo que faz um ovinho assim a gente chama de abaulamento. Então imagina o disco e algo aqui dentro dele que começa a dar uma pontinha. Isso é chamado abaulamento. O que vocês precisam de entender sobre o abaulamento? O abaulamento, ele não é uma hérnia de disco ainda. Ele é uma alteração que pode se tornar uma hérnia protusa, que pode se tornar uma hérnia extrusa depois. Ele pode se tornar uma protusão, mas ele ainda não é considerado hérnia de disco. Então, se o profissional que te atendeu, que pediu o seu exame, falou com você que você tem abaulamento e logo você tem hérnia de disco, entenda que isso não é verdade, tá? O abaulamento ele não é considerado uma hérnia de disco ainda. Mas é algo que pode se tornar uma hérnia de disco. Uma importante revista chamada American Journal of Neuroradiology, uma revista de medicina, né, de neuroradiologia dos Estados Unidos, publicou em 2015 um artigo onde eles pegaram diversas pessoas que não tinham dor nenhuma na coluna e fizeram a ressonância dessas pessoas. Fizeram uma ressonância da melhor qualidade possível, para não ter dúvida nenhuma naquilo que estava sendo enxergado ali. E nessa ressonância de pessoas assintomáticas, ou seja, pessoas sem dor nenhuma na coluna, todas elas não tinham dor nenhuma na coluna, foram encontradas abaulamento. E aí eu vou falar aqui para vocês um percentual de abaulamento em cada faixa etária. Pessoas de 20 anos, a chance de encontrar abaulamento é de 30%. De 30 anos, 40%. De 40 anos, 50%. E assim ela vai aumentando gradualmente. E quando você faz uma ressonância na coluna de uma pessoa de 80 anos que não tem dor nenhuma na coluna, a chance de você encontrar abaulamento é de 84%. Então perceba, à medida que a gente vai envelhecendo, existe a chance de encontrar abaulamento na nossa coluna. Por isso que eu disse para você no começo do vídeo que você não deveria se preocupar com isso. Por quê? Chances são que se eu fizer uma ressonância da minha coluna agora e eu não sinto nada nela, eu vou encontrar algum abaulamento lá. Quando isso acontece, né, quando as pesquisas mostram isso para a gente, que algo é encontrado em pessoas sem dor e também é encontrado em pessoas com dor, eu não posso dizer que a dor da pessoa é por conta daquilo que foi encontrado. Então o abaulamento é muito difícil dele ser o culpado da sua dor. Isso é muito raro de acontecer, você dizer que simplesmente por ter um abaulamento você tem dor. Por que isso? Porque se também é encontrado em pessoas que não têm dor nenhuma, não faz sentido, entende? Se quem não tem dor tem abaulamento, eu não posso dizer que quem tem dor, a culpa é o abaulamento. Percebe? Então esses estudos mais atuais vieram mostrando isso pra gente, que quando você faz o exame de imagem de pessoas sem dor, também é encontrada essas coisas, incluindo hérnia de disco, desgaste, bico de papagaio, todas essas coisas que falam por aí. Então você não precisa se preocupar quando é encontrado um abaulamento na sua coluna vertebral. E aí algumas pessoas perguntam assim, Felipe, mas quando isso acontece, né, começa a gerar o abaulamento, existe a chance dele retornar? Que o disco começou a se abaular, a querer sair ali e progredir para a hérnia de disco, pode ser que ele retorne? Pode.
existe uma chance de 13% dele retornar naturalmente, sem você fazer nada. É pouco? É, mas é uma chance que tem ali dele retornar naturalmente. Mas como eu disse, você não deve se preocupar com isso. O que você tem que se preocupar? Se você tem dor, se você tem incapacidade, tem dormência, formigamento, esse tipo de coisa, você tem que se preocupar em encontrar um profissional que vai tratar aquilo que você sente e te trazer a vida de volta, trazer a sua funcionalidade de volta, e não preocupar com aquilo que deu escrito no seu exame. Infelizmente, muitos profissionais vão colocar isso na cabeça do paciente. Ah, você tem tal coisa, tem que tratar tal coisa. Não, esse não é o melhor caminho. Esse caminho você vai ficar batendo cabeça e andando e trocando de profissional e fazendo exame atrás de exame. Você vai gastar muito tempo e dinheiro e não vai chegar a lugar nenhum. O melhor caminho é você buscar um profissional que deixe o seu exame de lado e que olhe para você, que olhe para o seu contexto de vida, para os seus sintomas, para os seus sinais. E aí comece a tratar isso. Por quê? Digamos, se eu tenho um abaulamento aqui, mas eu não consigo fazer algumas atividades no meu dia a dia, eu acho que é pelo abaulamento, mas na verdade é por outros motivos. Aí eu encontro um profissional que me ajuda e me faz conseguir fazer as atividades do dia a dia, agora sem dor. Mas aí se eu fizer o exame de imagem de novo, a ressonância, o abaulamento ainda vai estar lá, do mesmo jeitinho. Entende? Mas o que é mais importante? O abaulamento não está lá ou eu conseguir fazer minhas coisas sem dor? Logicamente, eu consegui fazer as minhas coisas sem dor. Então coloque isso na sua cabeça. Não se preocupe com esse abaulamento que apareceu no seu exame. Preocupe em tratar aquilo que você sente. Esse é o melhor caminho para você ter uma vida normal e ter mais qualidade de vida. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você quiser minha ajuda para um tratamento presencial ou online, não importa onde você mora, vou deixar aqui o meu site, entre em contato lá para saber como funciona tudo, tenho certeza que eu poderei te ajudar. Se você não é um inscrito no canal ainda, se inscreva, deixa um curtir, deixa um comentário que vai me ajudar bastante. Espero que tenha te ajudado, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.